Vamos falar agora de desoneração. O que seria a desoneração? A desoneração, que nós acabamos de falar que seria uma diferenciação na forma de calcular os encargos, trata de uma novidade, entre aspas, porque vem desde 2013 para cá, em relação à forma de se recolher os tributos das empresas de construção. No governo Lula e no governo Dilma, houveram alguns incentivos às indústrias que muitos até alegam que esses incentivos foi que causaram a crise que nós vivemos recentemente. Houve o momento da isenção do IPI para automóveis, houve o momento da isenção do IPI para a linha branca e para a construção civil, a forma de incentivar a indústria da construção civil é chamada de desoneração, que é uma lei que diz o seguinte, que a empresa, lá em 2013, de construção civil, seria obrigada a não recolher mais o INSS, que equivale a 20% do valor de salário do trabalhador, sobre a folha de pagamento. Em compensação, ele recolheria, como forma de compensação a esse tributo não recolhido, uma alíquota de 2% sobre o valor total da obra. Isso, para a maioria das obras, era muito bom. Porém, em alguns casos, isso não era. Exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma construtora e meu serviço seja a montagem de elevadores. Ora, um elevador custa R$500 mil, por exemplo, e eu consigo montar um elevador com apenas 2 trabalhadores. Então, veja bem, como eu era obrigado em 2013 a desonerar, isso significaria que eu deixaria de recolher 20% de INSS sobre 2 trabalhadores e recolheria 2% sobre o valor total da obra, que incluiria o custo do elevador. Então, nesses quesitos específicos, nessas situações específicas, não era vantajoso. Em 2015, quando houve a outra eleição presidencial, o novo ministro da Fazenda, chamado Joaquim Levy, propôs acabar com a desoneração, porque ele dizia que foi uma brincadeira que custou caro demais aos cofres públicos. Claro que no momento de crise, as empresas de construção civil, através de todo o seu poder econômico e de influência, foram lá e fizeram lobby dizendo que, se acabasse a desoneração, os 500 mil trabalhadores que perderam o seu emprego durante a crise na construção civil passaria para mais de 1 milhão. E conforme essa pressão aumentou, o ministro da Fazenda teve que se recolher e não acabar com a desoneração. Porém, houve uma mudança significativa em novembro de 2015 em relação à desoneração e que também muita gente ainda não sabe ou não está atualizado. Como é que está agora? Agora, a empresa de construção civil ela pode optar pela maneira que lhe é mais vantajosa. Ou ela recolhe o INSS sobre a folha de pagamento, aquela alíquota de 20%, ou recolhe uma alíquota única ao final da obra. Porém, essa alíquota aumentou de 2% para 4,5%. Então, hoje a gente tem que fazer 2 orçamentos. O primeiro, orçamento comum, com os encargos sociais normais, recolhendo os 20% do INSS sobre a folha de pagamento. E depois a gente faz uma retirada desse INSS sobre os encargos sociais e aplica um valor de 4,5% ao final da obra. A opção que for mais vantajosa, ou seja, com menor custo para a empresa, deverá ser a solução adotada pelo orçamentista. Em relação aos encargos complementares, como nós falamos no início dessa aula, os encargos complementares é uma novidade, entre aspas, que veio de julho de 2014 para cá, que o SINAP, que é a referência para o orçamento de obras públicas, de acordo com o decreto 7983, implementou. Ou seja, hoje, quando eu pego o custo de um serviço no SINAP, ele já está incluído os encargos complementares, que são vale transporte, alimentação, EPI, ferramentas, exames e seguro contra acidente de trabalho. Eles são provenientes de algumas situações. A primeira delas, claro, que é a mais importante, é o chamado Acordo Coletivo de Trabalho. No Acordo Coletivo de Trabalho, que é feito anualmente entre Sindicato dos Patrões e Sindicato dos Empregados da Construção Civil, é definido quais seriam os benefícios a serem pagos aos trabalhadores. Nesse caso, tem que se verificar quais são esses benefícios para que a gente inclua esses benefícios no nosso orçamento. Por exemplo,
No acordo coletivo do Maranhão, para o eletricista é contemplado, independentemente de qual tipo de carga ele vai trabalhar, um adicional de periculosidade de 15%. Então isso é uma particularidade da nossa convenção coletiva e que, claro, isso deve ser contemplado no orçamento da obra. Em relação à alimentação, também é uma coisa que é definida no acordo coletivo. Por exemplo, no nosso caso aqui do Maranhão, no acordo coletivo não traz a obrigatoriedade de fornecer alimentação aos nossos trabalhadores. Isso quer dizer que, quando eu pego um valor do serviço no SINAP, esse valor da alimentação não está incluído porque não é uma obrigação de acordo com o nosso acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva de trabalho. Claro que nós, em muitos casos, teremos esses custos e a gente pode sim incluir isso no nosso orçamento, desde que não ultrapasse os valores de referências do SINAP. Em relação ao transporte, foi considerado no SINAP o valor de uma tarifa, de uma passagem de ida e uma de volta, no valor médio das tarifas da região, para cada trabalhador. É claro que existem trabalhadores que vão ter que pegar mais de uma condução, porém também existem outros que não vão ter que pegar nenhuma. Então o SINAP considerou uma situação intermediária que seria uma passagem de ida e uma de volta. Em relação aos EPIs e ferramentas, nós podemos verificar nas tabelas que está aparecendo na tela que foram criados kits de acordo com a profissão para ver quais são os EPIs e as ferramentas que são utilizadas por cada categoria profissional. Nesse caso, foi levado em consideração o percentual de tempo de uso de cada EPI de cada ferramenta, assim como a sua durabilidade, para que a gente chegasse em um valor por hora, que vai ser adicionado ao custo horário do trabalhador. Em relação aos exames, também conforme nós conseguimos ver nesse momento na tela, foi considerado o kit básico de exames da Associação dos Médicos do Brasil para os exames admissionais, periódicos e demissionais de cada categoria. E, por último, em relação aos seguros, acidente de trabalho, foi pego o valor do seguro, um valor nacional, pois não há muita diferença entre o valor do seguro de estado para estado, então se padronizou o valor de Brasília. Nesse momento terminamos a nossa aula de hoje. Fiquem atentos que iremos disponibilizar as próximas aulas na sequência. É um prazer tê-los conosco e lembre-se sempre, dê um upgrade no seu currículo.